Lei 5969, acho que é de 2017, esqueci aqui o ano. Paramos no título 3 das unidades prisionais. Capítulo 1 da organização das unidades prisionais. Artigo 93. As unidades prisionais são estabelecimentos administrados pelo Governo do Distrito Federal, onde se executam as penas e as medidas de segurança nos termos da legislação em vigor. Parágrafo único. As unidades de tratamento psiquiátrico destinam-se aos inimputáveis e semi-imputáveis e devem ser estruturadas de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, psicológicos, ocupacionais, de assistência social, de lazer e outros definidos pela Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Artigo 94. As unidades prisionais devem conter no mínimo, inciso 1, local adequado para visitas, inclusive íntimas. Inciso 2, local apropriado para trabalho prisional. Inciso 3, enfermarias, consultórios médicos e odontológicos e farmácias. Inciso 4, local apropriado para recreação e práticas esportivas. Inciso 5, celas especiais para cumprimento do isolamento cautelar ou definitivo. Inciso 6, parlatórios destinados ao contato entre pessoas privadas de liberdade e seus defensores. Inciso 7. Salas destinadas à educação formal e informal da pessoa privada de liberdade. Inciso 8. Biblioteca. Inciso 9. Berçários, creches e ainda local especial para pessoa privada de liberdade que se encontre em estado de particular vulnerabilidade ou que careça de especial proteção. Inciso 10. Instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Artigo 95. As unidades prisionais são exclusivamente masculinas ou femininas, devendo ser reservadas alas específicas por distinção de identidade de gênero ou orientação sexual. Artigo 96. As unidades prisionais são geridas por seu diretor e funcionam ininterruptamente em regime de expediente e plantão. Parágrafo 1. O regulamento das unidades prisionais é elaborado pelo órgão gestor do sistema prisional com observância desta lei e demais diplomas legais. Capítulo 2. Da Ordem e da Segurança. Artigo 97. A ordem, a segurança e a disciplina na unidade prisional são mantidas para a proteção de bens jurídicos fundamentais, pessoais e patrimoniais, no interesse da vida em comum, organizada e segura para a defesa da sociedade e para que a pessoa privada de liberdade não se subtraia à execução da pena ou medida de segurança. Artigo 98. O sentido de responsabilidade da pessoa privada de liberdade deve ser fomentado como fator determinante da ordem, da segurança e da disciplina na unidade prisional. Artigo 99. A ordem, a segurança e a disciplina são mantidas com subordinação aos princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. Artigo 100. Para assegurar a ordem e a segurança da unidade prisional, em casos de motim ou movimentos violentos ou praticados com grave ameaça, podem ser utilizadas medidas especiais de segurança, inclusive com o uso progressivo da força, para restabelecer a ordem mediante ato escrito da autoridade competente, com respeito aos princípios desta lei e demais diplomas vigentes. Capítulo 3. Das instituições filantrópicas. Artigo 101. Os serviços prisionais e de reinserção social devem incentivar, em articulação com outras entidades mediante convênios, a participação de instituições particulares, de organizações não governamentais e de organizações de voluntários,
objetivando a preparação da pessoa privada de liberdade para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável. Artigo 102. Os serviços prisionais asseguram um adequado enquadramento da ação das instituições particulares e das organizações não governamentais na programação das atividades da pessoa privada de liberdade. Capítulo 4. Dos serviços prisionais. Artigo 103. Os serviços prisionais garantem a execução das penas e das medidas de segurança em meio prisional de acordo com as respectivas finalidades e a manutenção da ordem, da segurança e da disciplina na unidade prisional. Título 4. Da disciplina. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 104. Os presos estão sujeitos à disciplina que consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações dos servidores e no desempenho do trabalho. Artigo 105. A ordem e a disciplina são mantidas pelos servidores do estabelecimento penal por intermédio dos meios legais e regulamentares adequados. Artigo 106. Não há falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 1. As sanções não podem colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Parágrafo 2. É vedado o emprego de cela escura. Parágrafo 3. São vedadas as sanções coletivas. Artigo 107. O preso, tão logo adentre o estabelecimento penal, é cientificado das normas disciplinares. Artigo 108. Na exceção das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar é exercido pela autoridade administrativa a que o condenado esteja sujeito. Capítulo 2. Das faltas disciplinares. Artigo 109. As faltas disciplinares, segundo sua natureza, classificam-se em: inciso 1, leves; inciso 2, médias; inciso 3, graves. Parágrafo único. As disposições desta lei são igualmente aplicadas quando a falta disciplinar ocorra fora do estabelecimento penal durante a movimentação do preso. Seção 1. Das faltas disciplinares de natureza leve. Artigo 110. Considera-se falta disciplinar de natureza leve o preso. Inciso 1. Manusear equipamento de trabalho sem autorização ou sem conhecimento do encarregado. Inciso 2. Utilizar bens de propriedade do Estado de forma diversa daquela para a qual os tenha recebido. Inciso 3. Estar indevidamente trajado. Inciso 4. Usar material de serviço para finalidade diversa da prevista, se o fato não estiver configurado como falta grave. Inciso 5. Provocar perturbações com ruídos e vozeiros ou vaias. Inciso 6. Portar objeto de valor além do permitido em regulamento. Inciso 7. Utilizar local impróprio para satisfação de necessidades fisiológicas. Inciso 8. Utilizar objeto pertencente a outro preso sem o devido consentimento. Inciso 9. Desrespeitar demais normas de funcionamento do estabelecimento penal quando isso não configurar falta de outra natureza. Seção 2. Das faltas disciplinares de natureza média. Artigo 111. Considera-se falta disciplinar de natureza média o preso. Inciso 1. Atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários, a outros sentenciados, aos visitantes e aos demais particulares no âmbito do estabelecimento penal. Inciso 2. Fabricar, fornecer ou ter consigo objeto ou material cuja posse seja proibida em ato normativo próprio. Inciso 3. Desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiada. Inciso 4. Simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar. Inciso 5. Dificultar a vigilância em qualquer dependência do estabelecimento penal. Inciso 6. Perturbar a ordem de trabalho, a realização de tarefas, o repouso noturno ou a recreação. Inciso 7. Não observar as regras de higiene pessoal, da cela e das demais dependências do estabelecimento penal. Inciso 8. Portar ou ter, em qualquer lugar do estabelecimento penal, título de crédito. Inciso 9.
praticar ato previsto como crime culposo ou contravenção sem prejuízo da sanção penal. Inciso 10. Comunicar-se com presos em cela disciplinar ou regime disciplinar diferenciado ou entregar qualquer objeto sem autorização. Inciso 11. Opor-se à ordem de contagem da população carcerária não respondendo ao sinal convencional da autoridade competente. Inciso 12. Resistir, inclusive por atitude passiva, à execução de ordem ou ato administrativo. Inciso 13. Praticar atos de comércio de qualquer natureza. Inciso 14. Faltar com a verdade para obter qualquer vantagem. Inciso 15. Transitar ou permanecer em locais não autorizados. Inciso 16. Cumprir datas e horários das rotinas estipuladas pela administração para quaisquer atividades no estabelecimento penal. Inciso 17. Praticar ou contribuir para a prática de jogos proibidos, agravando-se a falta quando a prática envolver a exploração de outro preso. Inciso 18. Explorar outro preso sob qualquer pretexto ou forma. Inciso 19. Ausentar-se dos lugares em que deva permanecer. Inciso 20. Recusar sem motivo justo o trabalho que lhe for determinado. Inciso 21. Entregar ou receber objetos sem a devida autorização. Inciso 22. Retardar o cumprimento de ordem com intuito de procrastinação. Inciso 23. Descurar da execução da tarefa. Inciso 24. Desobedecer às prescrições médicas, recusando o tratamento necessário ou utilizando medicamentos não prescritos ou autorizados pelo órgão médico competente. Seção 3. Das faltas disciplinares de natureza grave. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representa ao juiz da execução para fins de regressão de regime e de revogação de benefícios. Capítulo 3. Das sanções disciplinares. Artigo 113. Constituem sanções disciplinares. Inciso 1. Advertência verbal. Inciso 2. Repreensão. Inciso 3. Suspensão ou restrição dos direitos elencados no artigo 41, parágrafo único da Lei de Execução Penal. Inciso 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado. Inciso 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 1. A advertência verbal é punição de caráter educativo aplicável às informações de natureza leve. Parágrafo 2. A repreensão é sanção disciplinar revestida de maior rigor no aspecto educativo aplicável às infrações de natureza média e nos casos de reincidência às infrações de natureza leve. Parágrafo 3. As sanções previstas nos incisos 3 a 5 são aplicáveis às infrações de natureza grave. O artigo 114 foi declarado inconstitucional. Capítulo 4. Da aplicação das sanções disciplinares. Artigo 115. Na aplicação das sanções disciplinares, leva-se em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Artigo 116. As sanções disciplinares podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ressalvado o disposto no artigo 128 desta lei. Artigo 117. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Artigo 118. O preso que, de qualquer modo, concorrer para a prática de falta disciplinar incide na mesma sanção combinada ao faltoso, na medida de sua culpabilidade. Artigo 119. São circunstâncias que sempre atenuam a sanção. Inciso 1. A personalidade abonadora do preso. Inciso 2. A ausência de faltas anteriores. Inciso 3. Ser menor de 21 e maior de 60 anos. Inciso 4. Haver sido de somenos importância sua cooperação na falta. Inciso 5. Confessar espontaneamente o cometimento de falta de autoria ignorada ou imputada a outrem. Inciso 6. Procurar logo, após a falta, evitar ou minorar suas consequências. Artigo 120.
são circunstâncias que agravam a sanção. Inciso 1. A personalidade desabonadora do preso. Inciso 2. A reincidência. Inciso 3. Promover ou organizar a cooperação no cometimento da falta ou dirigir a atividade dos demais presos. Inciso 4. Haver coagido ou introduzido outros presos na prática de falta. Inciso 5. Ter praticado a falta quando, em virtude da confiança depositada no preso pelas autoridades administrativas, gozava da liberação de alguma norma geral de segurança. Inciso 6. Agir em conluio com funcionário. Artigo 121. A execução da sanção disciplinar é suspensa quando o órgão médico do sistema penitenciário a desaconselhar por motivo de saúde. Artigo 122. Ao preso submetido à sanção disciplinar é assegurado banho de sol com duração de no mínimo 3 horas diárias e visita médica nos dias e nos horários fixados pela direção do estabelecimento penal. Artigo 123. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não podem exceder a 30 dias, mesmo nos casos de concurso de infrações disciplinares, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 1. O isolamento é sempre comunicado ao juiz da execução. Parágrafo 2. É direito do preso cumprir o isolamento, mantendo a posse de todos os seus objetos pessoais. Parágrafo 3. Durante a aplicação da sanção disciplinar consistente no isolamento, o preso é submetido a exame médico que ateste suas condições de saúde. Parágrafo 4. O relatório médico resultante do exame de que trata o parágrafo 3 é anexado ao prontuário do preso. Capítulo 5. Do Conselho Disciplinar. Artigo 124. O Conselho Disciplinar, órgão permanente, funciona como unidade de assessoramento do diretor, competindo-lhe a instrução do processo administrativo disciplinar nos termos do capítulo 6. Artigo 125. O Conselho Disciplinar é composto de, no mínimo, 3 servidores estáveis designados pelo diretor da unidade prisional por período de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo único. Para cada membro do Conselho Disciplinar é designado um suplente. Artigo 126. Na composição do Conselho Disciplinar, inclusive os suplentes, é observada, sempre que possível, pelo diretor da unidade prisional, a indicação de um bacharel em direito, um servidor preferencialmente com formação em assistência social, psicóloga ou psiquiatria e um terceiro membro com qualquer formação superior. Parágrafo único. Os servidores que compõem o Conselho Disciplinar têm, preferencialmente, dedicação exclusiva na vigência de sua designação. Artigo 127. As decisões do Conselho Disciplinar são tomadas por maioria simples. Parágrafo único. Em caso de empate, o voto de qualidade é o preferido pelo presidente do Conselho ou seu substituto. Capítulo 6. Do Processo Administrativo Disciplinar. Artigo 128. É vedada a aplicação de sanção sem a devida apuração em processo administrativo. Parágrafo único. Ao acusado é assegurado o direito de defesa. Artigo 129. O servidor que presenciar ou tomar conhecimento de falta de qualquer natureza praticada por preso redigirá comunicado do evento com a descrição minuciosa das circunstâncias do fato, com indicação de autoria, materialidade e nome das testemunhas e o encaminhará ao seu superior imediato para a adoção das medidas cautelares, caso necessário, e demais providências cabíveis. Parágrafo único. Devem ser rejeitadas as ocorrências fundadas em provas inadmissíveis ou ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Artigo 130. Nos casos em que a falta disciplinar do preso esteja relacionada com a má conduta do servidor público, deve ser providenciada apuração pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário, o SESIP, do fato envolvendo o servidor em procedimento próprio.
Artigo 131. Quando a falta disciplinar constituir também ilícito penal, será comunicada às autoridades competentes. Artigo 132. O processo disciplinar é de responsabilidade do estabelecimento penal onde haja sido praticada a falta disciplinar. Parágrafo único. As oitivas podem ser realizadas no local onde se encontre o acusado.